Agora que você já sabe trabalhar um pouco com buffers, né? Buffers e janelas, nós já aprendemos o que é um buffer, aprendemos também o que é uma janela, só que nós não trabalhamos muito aqui com as janelas. Então, você já percebeu que nós temos aqui vários buffers e eu estou sempre em uma janela e eu posso carregar um determinado buffer nessa janela. Então, eu posso, né, ficar o tempo todo trabalhando com os meus buffers. Só que, às vezes, trabalhar com uma única janela não é, né, lá a melhor forma de se trabalhar. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos trabalhar com várias janelas. Eu posso, aqui eu estou com uma única janela, eu posso abrir mais uma janela aqui. Eu posso fazer um split, né? Eu separar essa minha janela, dividir essa minha janela em duas. Então, eu uso o comando Ctrl W, de W de Window, né? Seguido de algum comando extra para poder manipular a minha janela. Por exemplo, Ctrl W V, ele vai dividir a minha janela verticalmente, né? Ctrl W V. Olha só que legal. Agora eu tenho uma janela aqui e outra janela do lado. Ele dividiu a minha janela em duas. Então, se eu mover aqui o meu cursor, eu estou aqui na janela 1, né, da esquerda. Como é que eu faço para ir, por exemplo, para a janela 2? Né? Primeiro, você pode clicar com o mouse, óbvio, né? Mas nós não estamos aqui. Acabei clicando ali, né? Eu estou na outra janela aqui, os comandos de editar. Eu posso clicar, né? Eu cliquei sempre no nome do arquivo e fica difícil. Eu posso clicar na janela, né? E ficar mudando entre elas, né? Então, é uma das formas. Só que eu não quero te incentivar a usar o mouse, na verdade. Só vai funcionar o mouse se você tiver num ambiente gráfico. Então eu posso usar outros comandos para poder navegar entre as janelas, tá? Então normalmente eu vou utilizar o Ctrl W mais um comando. Então, por exemplo, para eu mudar dessa janela para essa, e sendo que eu não tenho mouse, eu estou aqui na esquerda e eu preciso ir para a direita. Então, lembra, HJKL, o L é para ir para a direita. Então, se eu digitar Ctrl W, L, pronto, eu pulei para a janela da direita. Então, se eu fizer Ctrl W, H, eu venho aqui para a esquerda. Então, Ctrl W, a direção com a minha tecla de direcionamento, HJKL. Então, ok. Então, agora que eu tenho duas janelas, fica legal, porque eu posso deixar essa janela aqui na esquerda e nessa aqui da direita eu vou abrir esse buffer. Aí agora ficou legal. Então eu tenho aqui a minha lista de arquivos que eu estou visualizando e aqui do outro lado eu tenho a minha lista de os meus outros buffers, né? Então, legal. Então eu posso ainda abrir uma terceira janela, Ctrl W, V, né? Que é outro split vertical. Ctrl W, V. Pronto, agora eu tenho três janelas. Então eu vou mover de novo para a direita, Ctrl W, L. Vamos ver o que eu tenho de buffers aqui. Olha, eu tenho vários buffers. Eu vou abrir. Em que janela? Eu vou dar um ESC aqui, tá? Em que janela eu estou? Estou aqui nessa terceira janela. Então, buffers. Eu vou abrir o buffer 5. Eu tenho outros buffers aqui abertos, né? Eu tenho buffer janela, navegação no teclado, primeiro e terceiro arquivo. Agora eu posso, por exemplo, né, continuar abrindo vários buffers aqui verticais, né? Só que vai chegar uma hora que fica um tanto difícil até mesmo de você se achar, né? Porque o espaço fica curto e tal. Então você pode, por exemplo, fechar essas janelas. Olha, é legal, você está vendo aqui. Vou fechar primeiramente, depois eu vou mostrar essa. Quer dizer, isso que legal. Eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelas, né? Múltiplas janelas. Então, por exemplo, eu posso fechar uma dessas janelas. Então,
Como é que eu fecho a janela? Ctrl W, Q, de quit ou kit. Então, eu estou aqui nessa janela de buffers e janela, Ctrl W, Q, pronto, fechei. Agora eu estou só com essas janelas aqui em aberto. Aqui você começa a perceber a distinção, a diferença, o que de fato significam buffers e janela. Por exemplo, eu vou fechar mais uma dessas janelas para ficar mais fácil de ver. Ctrl W, Q, 3, tá legal. Vou deixar as 3. Ctrl W aqui, eu vou fechar essa aqui também. Pronto, vou ficar só com essas 3 janelas que estão listando os mesmos buffers. Então eu tenho ainda vários buffers abertos, só que eu estou com 3 janelas e eu estou mostrando o mesmo buffer nessas 3 janelas. O legal é que, por exemplo, o que eu faço em um buffer, ele vai refletir em todas as janelas. Por exemplo, se eu vou apagar aqui, ó. Legal? Por quê? Porque o buffer está em memória, a janela só mostra ele. Quando eu manipulo o buffer, todas as janelas que estão mostrando ele, elas refletem aquela visão instantaneamente. O que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou recarregar. Pronto, o meu buffer está atualizado. Então eu consigo manipular o meu buffer em várias janelas. Eu posso dispor as minhas várias janelas aqui no Vim para que eu possa trabalhar com um pouco mais de flexibilidade. Você abre, né, o seu código-fonte de um arquivo A e o arquivo B, e você vai trabalhando entre esses arquivos. É uma das coisas que a gente precisa fazer muito, né? Um arquivo de utilitários e outro arquivo de funcionalidade. Você fica vendo ali os utilitários e usando ele em outro arquivo de funcionalidades. Ou então, quem trabalha, por exemplo, muito com C, né? Você tem um arquivo de cabeçalho que tem a definição das funções, e um arquivo de código que você usa as funções, seria a mesma lógica. E vários outros cenários, né? Que você vai poder trabalhar com várias janelas. Só que sim, né? Janelas na vertical funciona bem, mas eu também posso fazer um split na janela na horizontal. Então eu posso usar um Ctrl W S, que ele vai fazer a mesma divisão, só que ao invés de ser vertical, no Ctrl W V, mais uma janela ali na vertical, eu posso fazer Ctrl W S. Aí, olha, eu estou em essa janela que eu estava, ela foi dividida em duas. Então, Ctrl W J, estou aqui embaixo, ou Ctrl W Up, Ctrl W Down, Ctrl W seta para cima, Ctrl W seta para baixo. Como eu estou visualizando o mesmo buffer o tempo todo, eu vou fechar isso aqui, Ctrl W Q e Ctrl W Q, e vou trocar o buffer, a visualização desse aqui de cima, para ficar mais prático. Mas o que eu tenho aqui? Buffers. Eu vou trazer ali para cima o buffer 1. Buffer 1. Pronto, ó. Agora você consegue perceber a diferença. Estou aqui com um buffer, Ctrl WJ, fui para baixo, e aqui eu tenho outro buffer, buffer 7. Pronto, aqui eu estou com o terceiro arquivo aqui, Ctrl WJ, ali em cima estou com o meu diretório, Ctrl WH, aqui eu estou com a navegação. Então você pode dispor, né, as suas janelas da maneira que você preferir, Ctrl W V, buffer 1, eu fico aqui, por exemplo, com a minha lista de arquivo aqui do lado, Ctrl WJ, eu fico aqui com, para fechar, Ctrl WQ, eu fico aqui com um arquivo aqui embaixo, Ctrl WJ, com buffers e janelas é o 3. Pronto. Um manual aqui em cima, por exemplo, digamos, e aqui um arquivo aqui embaixo. Outra coisa também que você pode fazer é para você trabalhar no tamanho dessas janelas. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho a verticalização da janela, né? Então eu posso mexer no tamanho disso com Ctrl W menos, diminuindo o tamanho vertical da janela, ou Ctrl W mais, né?
Ctrl W mais, Ctrl W mais. Tá bom. Legal. Então eu posso mexer Ctrl W menos, Ctrl W mais, para aumentar ou diminuir o tamanho vertical das minhas janelas, ou eu posso usar a seta, né? Ctrl W, o sinal de menor que, né? Ou o sinal de maior que, né? Então eu vou Ctrl W menor que, eu posso deixar a minha janela muito menor ou muito maior. O Ctrl W, sinal de igual, ele iguala todas as janelas. Vamos aproveitar e atualizar a nossa documentação, né? Pelo menos fica a documentação aqui. Salvar. Depois eu coloco mais texto sobre janela. Então, quando você está aqui, por exemplo, Ctrl W menos, Ctrl W menos, ele vai diminuindo de 1 em 1, Ctrl W mais, Ctrl W mais, e aumentando o tamanho da janela de 1 em 1, né, espaço de caractere, ou Ctrl W menor que, Ctrl W menor que, Ctrl W maior que, Ctrl W maior que. Ele, às vezes, demora, né? Se você for fazer isso, é muito chato. A gente vai utilizar depois atalhos, vai ficar muito mais prático. Ao invés de ficar diminuindo de 1 em 1, eu posso, vou diminuir de 10 em 10. Então é a mesma lógica, só que eu consigo acrescentar as quantidades de vezes que esse comando vai se repetir. Por exemplo, Ctrl W, 10, menor que. Então ele já diminui de uma vez de 10 caracteres. Entende? Ctrl W, 10, menor que. Ctrl W, 30, maior que. Já vai de uma vez. O mesmo serve para vertical, né? Ctrl W, 20, menos. Diminuiu, né? 20, Ctrl W, 20, mais. Ctrl W, sinal de igual, iguala tudo. Não se preocupe com esse Ctrl W, 20, mais, menos, não. Esse aqui é só para mostrar que você pode dispor, né? Então, por hora, a parte importante é você entender mais sobre criar janelas, navegar entre as janelas, né? Então, Ctrl W, L, ou seta para a direita, eu movo para a janela da direita, Ctrl W para baixo, ou J para ir para a janela de baixo, Ctrl W, que fechei a janela, Ctrl W, que fechei, só fiquei com essa janela aqui. Ctrl W, S, divide a janela, né, horizontalmente, né, como você pode ver. Ctrl W, P, divide verticalmente. Então você tem essa janela, você pode criar a disposição que você quiser. Ctrl W para baixo, Ctrl W, V. Então dividir ela aqui em vários espaços. E você pode abrir os buffers que você quiser na janela atual. Buffer 3. E por aí vai. E você também tem o comando O, que é tipo assim, eu estou aqui nessa janela e eu posso fechar todas as outras order janelas. Então, Ctrl W, O, fecha todas as outras janelas e deixa somente aquela janela atual que você estava focado em evidência. Então, pessoal, buffer, acho que deu para entender, né? O conteúdo do seu arquivo em memória. E janela é a visualização de um buffer na tela. E com isso você consegue agora, né, manipular vários dos seus arquivos, né? E dispor, né? W30, pronto. Dispor do seu Vim, né, de uma maneira até mais
profissional, né? Você pode transformar ele, tá longe, né? Mas já tá quase com uma carazinha de IDE, né? Você mantém ali do lado esquerdo ou do lado direito a sua árvore de arquivos no seu diretório de trabalho do projeto e você vai abrindo os seus arquivos em várias janelas e você se movimenta entre as janelas para poder manipular os arquivos e você vai mantendo os seus arquivos em buffer, né? E vai salvando, recarregando, abrindo ele em novas janelas. E aí você consegue trabalhar com uma certa fluidez. Lembrando, aqui nós estamos executando apenas comandos básicos. E aqui eu estou com uma instalação crua do NeoVim. Eu não tenho nenhum plugin instalado. Então, eu estou usando só os recursos do Vim mesmo. Então, é um editor bastante rápido, que ele aqui em tela não consome memória, muita memória. Então, você vai conseguir fazer muita coisa. Você vê que tudo mesmo fica nas suas mãos, né? Você vai trabalhar de uma forma que a sua mente vai saber que você tem ali os buffers abertos, você abre em várias janelas e manipula. Você pode fazer muita coisa. Com o tempo, você vai ver que nós vamos configurar o nosso Vim, mudar alguns atalhos, deixar algumas coisas mais práticas, e acaba que você consegue deixar ele de uma maneira bem legal. E você vai ver também que, na verdade, nós já temos várias configurações prontas por aí, e às vezes é legal você simplesmente pegar uma delas, né, e seguir como padrão. Da mesma forma que quando você instala o Visual Studio Code, ele já vem ali com o seu grupo de atalhos, o seu tema, preferência ali padrão, e na maioria das vezes aquilo ali funciona bem, e depois a gente altera alguma coisa, né? Altera ali o tema, talvez algum atalho. Da mesma forma, você pode fazer com o Vim, você pode pegar uma configuração já pré-pronta, e ela já vai estar bem legal, e depois você altera ali ou não uma coisa ou outra, tema, alguns atalhos, e você vai ver que o Vim é bem poderoso. E a vantagem dele é que ele, cru como está aqui, você já consegue fazer muita coisa que um editor simples não faz. Beleza? Fechei, fechei. E é isso. Vim com janelas. Espero que você tenha entendido. Agora é só praticar, né? E se acostumar com esses detalhes aí, tá bom? Se você estiver gostando, eu peço muito que você dê uma ajuda, compartilhe esse conteúdo para alguém que está tentando aprender o Vim. Espero que ele possa ajudar. Se eu falei alguma coisa errada, se você tem uma opinião aí diferente, se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu tenho o prazer de responder e melhorar o conteúdo, né? Eu não sei tudo, a gente erra muitas vezes quando fala alguma coisa aqui, mas a intenção é compartilhar. Espero que dessa forma, nessa dinâmica, eu esteja conseguindo te ajudar a usar o Vim. Lembrando que a ideia é, você deve praticar, né? Cada um dessas lições, dessas dicas, você deve aprender, usa o vídeo aqui para praticar, e aí você incorpora isso no seu dia a dia. Lembrando que a ideia principal é aquela, você começar pequeno, com pequenas coisas, depois você ir evoluindo. Nós também aqui nas dicas vamos evoluindo e deixa aí o teu comentário, me diga se está ajudando, se vale a pena, se você quer ver mais alguma coisa sobre Vim, o que você gostaria de ver. Eu vou procurar fazer isso nos próximos vídeos, beleza? Então, próximo vídeo.